Oiê! Sejam muito bíbvindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, também é dia de começarmos e terminarmos mais um livro nesse canal. Nós vamos ler hoje o livro de Joel, mais um profeta, tá? Hoje é dia de ler Joel 1, 2 e 3 e no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que vai ser lido hoje, tá? Então fica com a gente até o final e abra sua Bíblia aí em Joel 1. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. A praga dos gafanhotos. Ouçam isto, anciões, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Os seus dentes são de leão e as suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Pranteiem como uma virgem em pano de saco, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados e a terra lamenta. O trigo está destruído, o vinho novo secou e o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha secou, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Chamado ao arrependimento. Vistam-se em pano de saco, ó sacerdotes, e pranteiem. Chorem alto vocês que ministram diante do altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram diante do meu Deus. Pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Consagrem um jejum, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo. Ele virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões de terra. Os celeiros estão em ruínas. Os depósitos de cereais foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas, porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens do deserto e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo anseiam por ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens do deserto. Joel 2. O dia do Senhor se aproxima. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão.
Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles, o fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles, a terra é como o jardim do Éden, atrás deles, um deserto arrasado, nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando, com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos marcham em linha sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas, como ladrões entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Chamado ao arrependimento. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam ao povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciões, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? A resposta do Senhor. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei um invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores estão dando seus frutos. A figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dá chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram.
o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. O dia do Senhor. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor do Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Joel 3. O julgamento das nações. Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa de Israel, a minha herança e o meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Lançaram sortes sobre o meu povo, deram meninos em troca de prostitutas, e para se embriagarem, venderam meninas por vinho. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filistia? Estão me retribuindo algo que fiz a vocês? Se estão querendo vingar-se de mim, ágil e veloz me vingarei do que vocês fizeram, pois roubaram a minha prata e o meu ouro, e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe da sua terra natal. Vou tirá-los dos lugares para onde os venderam, e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e as filhas de vocês ao povo de Judá, e eles os venderão à distante nação dos sabeus. Assim diz o Senhor. Proclamem isto entre as nações. Preparem-se para a guerra. Despertem os guerreiros, todos os homens de guerra. Aproximem-se e ataquem. Forjem as suas enxadas, fazendo delas espadas, e das suas foices lanças. Diga o fraco: sou um guerreiro. Venham depressa todas as nações vizinhas e reúnam-se ali. Faz descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem nações e avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões e multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém bradará a sua voz. A terra e o céu tremerão. O Senhor, porém, será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Bênçãos para o povo de Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia, os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, e todos os ribeiros de Judá terão água corrente.
Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Mas o Egito ficará desolado e Edom será um deserto arrasado por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre e Jerusalém por todas as gerações. Será que não me vingarei do seu sangue inocente? Eu me vingarei. O Senhor habita em Sião. E assim nós terminamos, né, a nossa leitura de hoje, terminando também junto o livro de Joel. Isso mesmo. E lemos, né, esse livro de Joel, assim como o livro de Abacuque, que é um livro curtinho, mas carregado de profecia, né? E esse livro aqui de Joel em específico, né, traz esse nome aonde significa o Senhor é Deus. Esse é o significado de Joel. E quando a gente vai lendo Joel, né, não dá para ser claro qual é o tempo que ele está escrevendo, se foi antes do exílio, se já foi no final do exílio, se já foi na reconstrução pós-exílio. Então esse daqui é um livro que não dá pra gente falar assim, olha, a profecia é pro povo que já tá chegando no final do exílio. Então não tem esse relato, tá? Ele começa ali em Joel 1 falando sobre uma praga de gafanhotos, né? Em outras versões, uma terra devastada. Quando a gente começa a ler essa praga de gafanhotos, tanto é que ele coloca esses 4 tipos de gafanhotos, né? Cortador, migrador, devastador e devorador, a gente acha que também pode ser uma analogia, né? Falando em metáforas, referindo a outra coisa. Mas quando a gente vai buscar, né, biblicamente aqui, existia mesmo essas pragas de gafanhoto, né? Eles vinham, esse cortador ele vinha e se disfarçava, né, numa plantação bonita e só comia um pouquinho e as pessoas achavam que aquilo ali era tranquilo, né, que não tinha grande prejuízo. E depois passava o migrador, por isso que ele coloca ali até no versículo 4, né? O gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto devastador comeu. O gafanhoto devastador deixou e o gafanhoto devorador comeu. Porque sim, era essa a sequência que se vinha de gafanhotos, tá? Então é só para contextualizar aí, isso era algo que se tinha naquela época. Então até ele coloca ali, né, para falar que o povo deveria falar isso para os filhos, para os netos, né, alertar sobre isso, né, sobre o que estava acontecendo naqueles tempos. E o interessante assim da gente também entender que Joel está falando assim, veja bem sobre essa praga dos gafanhotos, porque como a Sayuri falou, cada gafanhoto ele destruía, vamos dizer assim, uma parte de uma plantação ou determinadas plantações. Só que aqui Joel chama a atenção do povo e aqui também a gente não consegue saber se é todo Israel, se é só Judá, se é só Jerusalém, mas a gente sabe que ele está chamando a atenção do povo de Deus. E daí ele fala, né? Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Então, tipo assim, o que nós estamos vivendo agora é algo histórico. Nunca houve, vamos dizer assim, os 4, né? Aqui eu acho que são 4 tipos de gafanhoto vindo um atrás do outro. Então ele conta sobre uma destruição muito forte que está marcando esse momento aqui da época. Então é o que a série falou no 4 ali, né? O que o gafanhoto cortador deixou, o outro veio e comeu. E daí o que o outro deixou, o outro foi e comeu. Então é como assim, se num período passasse os 4 e destruísse toda a nação. Então daí do 5 em diante ele vem falando sobre esse luto e essa tristeza que o povo vai passar por causa dessa praga dos gafanhotos, né? E logo depois dessa praga dos gafanhotos, que ele começa ali no versículo 13, é já para o chamado ao arrependimento. Então, como Joel está falando assim, olha, Deus mandou essa praga gigantesca, né? Realmente aqui não foi um gafanhoto, foi todos os tipos de gafanhoto para a gente chegar numa miséria
tão grande, numa seca tão grande, né? Então até do versículo 5 até o 12 ali, ele vem falando sobre as dificuldades que eles vão enfrentar por causa dessa praga dos gafanhotos. E daí no 13 em diante, ele vem falando sobre o arrependimento. Então, tipo assim, olha, Deus está fazendo tudo isso para a gente se arrepender. Então é muito parecido com o que a gente leu também lá em Abacuque, quando falava assim que Deus ia mandar o exército da Babilônia para destruir, né, para acabar ali com o povo de Israel, para o povo também poder ver, né, como eles estavam caminhando ruim, né, perdidos, né. Então aqui e até usa, né, assim, que esse livro de Joel, essa passagem de Joel realmente pode ser para nós também, né? Às vezes nós passamos por alguma dificuldade, às vezes a gente passa por alguma praga na nossa vida, né? Uma praga de gafanhotos, talvez de um gafanhoto, talvez de 2 gafanhotos, mas realmente para Deus chamar a nossa atenção e para isso gerar em nós o pedido de arrependimento, que é o que ele vem falando ali do 13, né, em diante. Então ali ele está falando, né, olhem na miséria que a gente chegou, então agora ponha vestes de luto, né, ó sacerdotes, chorem alto, pratiquem um jejum, passem a noite vestidos de luto, façam as ofertas derramadas, decretem um jejum santo. Né, no 15 ali, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, né? E daí a gente vai, né, também pegando esse gancho para o capítulo 2, que ele fala, o dia do Senhor se aproxima. Então ele vem já colocando ali, né, vamos dizer assim, se arrependam, porque o dia do Senhor está se aproximando. Agora esse dia do Senhor já é uma visão mais futurística. O dia do Senhor não é, vamos dizer assim, quando o povo de Israel, né, sair do exílio e voltar a viver em Israel, nem com a chegada de Jesus Cristo, mas sim é uma coisa bem mais futura, que ele fala, né, toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte, né, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. E daí ele vem falando sobre como será esse dia do Senhor. E daí ele vai falando até o final, né? Até ali o versículo 11, ele vem falando, né? O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército, como é grande o seu exército, como são poderosos. E depois disso, no versículo 12, ele chama novamente ao arrependimento. Então, tipo assim, é como falasse, né, pra gente assim, isso a gente escuta muito, né? Eu acho que não é uma coisa tão difícil da gente imaginar, porque a gente vê muito isso na internet. O Senhor está voltando, o dia do Senhor se aproxima. Então tipo assim, meio, aqui Joel está chacoalhando o povo, né, falando assim, gente, se arrependa. Então primeiro ele fez o chamado de arrependimento pela praga que eles estavam vivendo, e depois um segundo chamado de arrependimento já pensando numa coisa futura, né, tipo assim, olha, o Senhor está se aproximando. Se vocês não querem se arrepender pela miséria que nós estamos vivendo hoje, pela essa crise, né, pela essa praga dos gafanhotos, pelo menos se arrependa, porque a vinda do Senhor está próxima. E o que me chama a atenção também é que esse dia do Senhor aí, né, ele mostra como sendo um dia, querendo ou não, de pavor, né, porque ele mesmo coloca que o dia do Senhor é dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Como a luz da aurora se estende pelos montes, assim um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Então mostra que esse dia do Senhor, por ser um nome assim, nossa, é dia do Senhor, parece que é um dia de louvor, agora um dia assim, sabe? Mas é bem um dia de julgamento, né? Parece realmente um julgamento para a nação. E quando ele vem colocando ali essa parte de exortação ao arrependimento ou retorno para o Senhor, né? Fazer as pessoas se retornarem para o Senhor, ele já coloca as atitudes, né, que é necessária. E o que me chama a atenção é no versículo 13, rasguem o coração, não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Arrepende-se e não envie a desgraça, talvez ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar
deixa uma bênção, ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Então aqui chama a atenção porque naquele tempo, quando, vamos dizer assim, alguém morria ou você estava triste com algo que você realmente, igual aconteceu com outros reis ali, né? Assim como a gente leu lá em Josias, né? Que foi episódios anteriores aí, quando ele leu, né? O livro da lei ali do Senhor e viu o quanto ele mesmo e os reinados passados erraram e pecaram contra o Senhor, ele rasgou as suas vestes, né? E chorou. Então, esse rasgar as vestes era uma atitude onde realmente demonstrava esse luto, né? Esse arrependimento. Só que aqui o Senhor já está pedindo para não fazer esse ato, não seja só uma encenação, né? Seria meio que isso. Rasguem o coração de vocês. E é onde a gente também vê em algumas passagens, né? É que é do coração que vem a vida, né? Do coração que Deus nos analisa. Então aqui ele mostra muito sobre como vai ser esse retorno para o Senhor, né? O que realmente agrada a ele, né? Que ele coloca até depois: reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciões, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Seria assim, todo mundo. E o noivo saia do seu quarto, a noiva saia do seu aposento, né? Vai e louve o Senhor, né? Glorifique a ele, né? Porque daí o Senhor vai poupar o teu povo, né? Comentando também sobre isso que a Sayuri falou, né? Sobre o dia do Senhor, isso é muito bacana, né? Porque às vezes atualmente, né, a gente escuta muito as pessoas falarem assim: tomara que Deus volte logo, esse mundo tá perdido. E isso que a Sayuri falou é legal da gente observar, né? Quando o Senhor voltar, haverá também muita tristeza, porque haverá muito julgamento, haverá esse exército que vai vir realmente. Então, tipo assim, é um momento muito bom, é um momento muito feliz, né, quando o Senhor voltar, mas nós também temos que ter piedade com o restante do mundo, né? É tipo como aquele assim: não, eu tô salvo, Deus pode voltar, que eu já tô salvo, eu tô aqui, né, esperando que o Senhor volte. Mas você está realmente também preocupado com seus irmãos? Você está preocupado com a humanidade, com o seu país? O que vai acontecer com eles, né? Porque é isso que lemos aqui no capítulo 2, né? No comecinho ali do capítulo 2. Será um momento também de tristeza, será um momento complicado, né? E esse preocupado não é só assim: nossa, eu me preocupo mesmo com as pessoas, né? Meu Deus, já pensou eu ser arrebatado e o outro ficar? Não é sobre essa preocupação. O preocupado é sobre a ação de você se preocupar e tá agindo em levar a palavra do Senhor para ganhar mais vidas para o Senhor. Isso sim é preocupação. Não só de tipo, coitado, né? Vai acontecer isso, meu Deus, eu fico preocupado. Mas é um preocupado de você realmente agir, de você ir pregar o evangelho, né? Ser um Paulo aí nos dias de hoje, um Paulo, um Pedro, pescador de pessoas. Então, é ir afora, né? Fazer o que agrada ao Senhor, né? E depois, ainda no capítulo 2, no versículo 18 ali, começa falando sobre a resposta do Senhor, né? E eu acho bacana ali a resposta do Senhor, porque ele vem mostrando, né? Eu mostrarei zelo por sua terra, né? E terei piedade do seu povo. Então, o Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite. Aqui é uma resposta sobre o que vai acontecer se o povo de Deus realmente buscar esse arrependimento, né? Como fala ali do versículo 12 até o versículo 17, sobre chamar o povo, montar uma assembleia, né? E que é isso, né? Igual a senhora comentou, sobre rasgar o coração e não a veste. Quando o povo agir dessa forma, né? A resposta do Senhor é tipo assim: eu vou ouvir vocês, eu terei piedade de vocês e eu vou tipo assim cuidar de vocês, né? Ele até coloca ali: nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações, né? Então depois ele vem falando sobre todo coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, né?
o Senhor tem feito coisas grandiosas, não tenha medo. Tipo assim, Deus, ele nesse momento até assim que talvez aqui está passando, mas a gente não sabe exatamente a data, mas como a gente estava lendo do período de exílio, Deus está virado e a ira do Senhor é dolorosa, como nós vimos também lá uma vez em Davi, quando Deus está virado e saiu com o anjo da morte matando várias pessoas. Mas até Davi falou, né? Eu prefiro ainda a ira do Senhor do que a ira dos homens, né? E aqui a resposta do Senhor, eu vejo assim, olha, eu estou irado. E quando, né, nisso eu faço muita coisa dolorosa, mas eu também sou amor, né? Então esse finalzinho aqui do capítulo 2 até o versículo 27 ali, é meio que Deus mostrando assim, eu sou amor, acima da minha ira, eu sou amor, né? Tanto é que ele coloca ali no versículo 25, né? Vou compensar vocês pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto migrador, devastador, devorador, cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Então aqueles gafanhotos não foram à toa realmente, mas Deus reconhece a destruição que foi causada e ele vai retribuir. Então é bem o que o Jason falou, né? Deus, ele ira, a gente nunca pode esquecer que Deus é um pai. E quando o teu filho, né, se você ainda não tem filho, ou se você é filho, né, a gente, antes mesmo de ser pais, a gente é filho. E a gente reconhece hoje que muitas das nossas atitudes erradas, se não tivesse ali um prumo, se não tivesse os nossos pais ali para nos botar rédea, a gente ia se perder. Então a gente nunca pode esquecer isso, que Deus, antes mesmo de ser Deus, ele é nosso pai, né? Ou antes mesmo dele ser pai, ele é nosso Deus, que ele precisa nos educar. Então ele tenta nos educar todo o tempo pelo amor. Aí é o que? Chamando, mandando profetas, fazendo o povo abrir os olhos, voltar-se para ele. Mas quando ele vê que não tem como mesmo, é como se fosse aquele pai que fala assim, vou tirar a mesada de vocês. Enquanto você não reconhecer, vai ficar sem mesada, sem celular, sem videogame. E é isso que Deus faz. Então eu acho que a gente, antes de julgar, às vezes assim, também só tirar, né, aqueles trechos fora do contexto, né, de falar assim, nossa, Deus é raiva, Deus é irado, Deus castiga demais. É a gente entender também as atitudes que foram feitas antes e que o povo não se voltou, o povo não abriu os olhos, né? Mas mesmo ele ali reconhecendo, né, ele ajudando o povo, né, ali no capítulo 3, ele vem e julga as nações. E esse julgamento das nações seria, bem dizer, o julgamento para as nações que causaram mal para os filhos de Deus, que seria ali o povo de Israel, de Judá, né? Então ele coloca muito que ele vai sim julgar, que ele sim vai castigar o povo que espalhou todo o povo dele, né? Vocês destruíram o meu povo, vocês repartiram a minha terra, né? Então ali mostra agora já a ira do Senhor com as nações que castigaram o povo dele, mesmo sendo ele que utilizou daquelas nações para fazer esse castigo com o povo. E ele termina ali no versículo 17 em diante, falando sobre as bênçãos para o povo de Deus, né? Que já é bem o finalzinho ali, mostrando como Deus é grande, né? Ele até coloca, né? Aí saberão que eu sou Deus, né? E que habito em Sião, o meu santo monte. Então também realmente já fala de uma coisa mais futurística, né? Esse julgamento das nações e a bênção de Deus para com o povo dele. E acho que é isso, né? Que a gente tem para compartilhar no dia de hoje sobre esse livro de Joel. Espero que tenha feito sentido para vocês, que esses momentos, né, onde a gente lê Antigo Testamento, mesmo sendo Antigo Testamento, que a gente traga, né, essa reflexão para os dias de hoje, quais está sendo as nossas pragas de gafanhoto, quais está sendo as nossas iras do Senhor conosco, né? O que Ele está querendo nos abrir os olhos, porque a todo tempo a gente tem que sim orar. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, e às vezes Ele está ali, né, tentando mostrar e a gente não está enxergando direito, então às vezes precisa assim de um chacoalhão. Então
ora pro Senhor, né, para trazer mais sabedoria do alto, para caminharmos, né, segundo os mandamentos dele, o propósito que ele tem nas nossas vidas, que eu acho que assim que a gente consegue a glória, né, porque é melhor os planos dele do que até mesmo os nossos. E te espero também, né, no nosso próximo episódio para a gente continuar as nossas leituras aí, né, a gente está chegando já no meio para o final do exílio aí. Então já te convido para você se inscrever no nosso canal, né? Curtir o nosso vídeo, ativar o seu sininho e tá conosco no próximo episódio. Um beijo e tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!